Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre PCP, Planejamento e Controle de Produção, tá? O que vem a ser o PCP? Né? O PCP é a cabeça pensante, é o cérebro, né, da organização, tá? Por quê? Porque assim, o planejamento estratégico, né, ele é um dos objetivos que completa a organização, né? E a área de manufatura, a área de produção, né, a área produtiva de uma organização, ela tem toda essa responsabilidade, tá? Que responsabilidade é essa? É a responsabilidade de fazer uma sincronia, uma sinergia, né, entre a área de gestão, a área administrativa. Então, a gestão administrativa com a gestão produtiva, tá? Então, por que eu disse há pouco que o PCP é o cérebro da organização, é a cabeça pensante? Pela seguinte questão, tá? Ele trabalha impulsionado numa previsão, numa base de demanda, né? Ou seja, numa base de vendas dos pedidos efetivamente gerados pelo departamento de vendas, né? E aí sim acaba se gerando aí uma ordem de produção, a OP, né, a ordem de produção, para que esses produtos, né, entrem num processo produtivo e comecem o seu processo de manufaturamento, né, de transformação propriamente dita, tá? Então, o PCP ele acaba acumulando aí algumas funções, né? Ele tem como base duas funções básicas e primordiais, que é planejar a etapa produtiva, ou seja, planejar a produção e controlar essa produção, tá? Esse controlar não significa, né, controlar se está saindo aquela quantidade ou não de produtos. Não, vai muito mais do que isso, tá? Primeiro, ele vai planejar, ele vai planejar aí o arranjo, né, a utilização do arranjo físico. Quando eu falo de arranjo físico e utilização, eu falo com o seguinte intuito, tá? Os colaboradores, o grupo de trabalho, né? Ou seja, eu vou precisar de um turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos. Os maquinários que eu tenho são efetivamente capazes de produzir a quantidade que eu necessito. Opa, eu já estou chegando na minha questão de controlar a minha qualidade de produção versus quantidade. Enfim, então veja, a responsabilidade, as tarefas atribuídas ao PCP, elas estão muito além de uma simples programação. Ela planeja e controla toda a produção da organização, tá? Que nós vamos conversar um pouquinho mais, principalmente, né, ou melhor dizendo, as nossas conversas serão muito pautadas nessas duas bases, né, nesses dois pilares, digamos assim. Que pilares são esses? Controlar e planejar, ok?